vamos iniciando, né, pela sentença penal condenatória, vamos iniciar por uma teoria em relação à sentença condenatória, para que você aí desenvolvendo, né, conhecimento, agregando conhecimento com relação à produção da sentença e à produção da dosimetria da pena, possa, com um olhar crítico, né, na sua atuação profissional, por exemplo, né, enfrentar em grau recursal, né, uma sentença condenatória, para que você, na sua atividade, às vezes docente, possa também adquirir mais conhecimento, alcançar mais conhecimento com as nossas aulas, e esse é o nosso objetivo, esse é o nosso desejo, esperando aí que vocês possam, de fato, agregar conhecimento, né, para a vida de vocês, para a atividade profissional de vocês, seja em que área for, e se você também estiver estudando para concurso, seja também nesse sentido, agregar conhecimento para eventualmente, numa prova de sentença para a magistratura, você já ter ali algum conhecimento suficiente para ter um bom contato, né, com a prova de sentença penal condenatória. Veja o seguinte, sobre o tema sentença penal condenatória, livros específicos, nós temos um muito festejado, que é o do Ricardo Schmidt, né? Então é um livro muito utilizado e é um bom livro para você ter aí como referência bibliográfica. Nós temos o livro do Nucci sobre dosimetria da pena, chama Individualização da Pena, o livro do Nucci, também é um livro de referência, um autor também conhecido, desembargador no TJ São Paulo e, portanto, né, que tem conhecimento, o Ricardo Schmidt é juiz e o Nucci desembargador. E o livro do José Antônio Paganella Boschi, que é um livro que chama assim, Das Penas e Seus Critérios de Aplicação. Esse livro é um livro mais antigo, não atualizado para os dias de hoje, mas que de alguma maneira teve forte influência nos nossos tribunais, na jurisprudência dos nossos tribunais, e você percebe que muita coisa que já constava nesse livro é o que você encontra, né, hoje arraigado na jurisprudência. Então fica essa dica aí, essas 3 referências bibliográficas, acho que são suficientes para você compreender bem a dosimetria da pena especialmente, tá bom? Bom, vejam só, antes de falar exatamente da sentença, é preciso que você perceba que a atuação judicial, a atuação do juiz, ela passa por basicamente 3 tipos de atos, né? Nós temos atos não decisórios e atos decisórios. Os atos não decisórios seriam os despachos, que são manifestações do juiz que dão impulso ao processo, que dão andamento ao processo, mas que não enfrentam questões discutidas pelas partes. O que eu quero dizer? Num despacho, o juiz simplesmente faz com que o processo tenha o seu caminho, o seu rumo até o final, até a prolação da sentença. Então, o despacho, né, o mesmo conceito da esfera civil, do processo civil, né, é um ato sem conteúdo decisório que visa unicamente dar andamento ao processo, dar estímulo ao processo para que ele prossiga até o seu destino final, que é a prolação de uma sentença. Tá? Por outro lado, os atos decisórios, nós temos as decisões interlocutórias e as sentenças. As decisões interlocutórias são atos em que o juiz enfrenta questões discutidas pelas partes, enfrenta questões determinantes ou determinadas pela lei, por exemplo, uma prescrição, que ele pode até examinar de ofício. Então, o juiz enfrenta essas questões incidentes, questões preliminares, questões prejudiciais, ou cuja consequência não significa a extinção do processo ou a resolução do mérito, né, da questão que é trazida a julgamento. Basicamente, quando nós falamos de decisão interlocutória, ela deve trazer, normalmente, na sua grande maioria, uma fundamentação clara, mas concisa, objetiva, direta. Por outro lado, quando nós falamos da sentença, a sentença no processo penal, aí sim tem, né, obviamente, que o objetivo de definir a questão meritória definitivamente, ou seja, resolver o mérito que é trazido a julgamento no processo penal. Quando nós falamos de sentença,
quando nós nos referimos ao termo sentença, existe um sentido, né? Um sentido etimológico da palavra que vem de sentire, e que significa o sentimento do julgador em relação ao fato, o sentimento do julgador em relação àquilo que foi apresentado para ele. Então, quando nós falamos de sentença, né? A ideia é o sentimento daquele que julga. Ele vai transferir para aquele ato, vai materializar naquele ato o sentimento que ele tem em relação ao fato que lhe foi apresentado. Obviamente que quando nós falamos disso, você não vai se esquecer lá do processo penal, né? Daquele princípio do livre convencimento motivado. Eu trago sim o meu sentimento, mas o meu sentimento precisa estar o quê? Amparado, balizado, apoiado em fundamentos, em argumentos de interpretação da prova que foi produzida, de modo a que as partes compreendam que eu decidi, que o juiz decidiu neste ou naquele sentido, com base nesta ou naquela prova, né, que ele entendeu como relevante para a solução do caso. Então, quando nós falamos, né, desse aspecto etimológico, dessa ideia de sentir e de sentimento, você não vai esquecer, né, do artigo 155 do nosso Código de Processo Penal, que vai dizer que vige o princípio do livre convencimento motivado. E é claro que por um outro aspecto, a sentença penal é um ato de Estado. É o Estado juiz dando a resposta à sociedade. O Estado juiz foi provocado e, sendo provocado, precisa entregar a resposta. E entrega essa resposta através de um ato judicial, que é um ato de Estado chamado sentença. Então, como conceito também, você poderia dizer que a sentença é um ato de Estado, é a resposta do Estado à pretensão que foi trazida a juízo, declarando, portanto, o direito material que envolve o caso, que se aplica ao caso. Quando nós falamos, então, de atos decisórios, quando nós falamos, né, de outras decisões interlocutórias ou de sentença, você não pode se esquecer agora do novo artigo 315, trazido pela Lei 13.964 de 2019, né, o pacote anticrime, porque o artigo 315, o novo 315, sem dúvida nenhuma, ele cria no processo penal brasileiro uma chamada teoria da decisão criminal. E eu digo teoria da decisão criminal porque, embora o 315 esteja lá no meio das decisões envolvendo as cautelares em processo penal, especialmente a prisão, né, cautelar no processo penal, a redação do artigo 15 é muito clara no sentido de que aquele regramento do 315 se aplica a qualquer decisão e não apenas às decisões de decretação de prisão lá previstas ali para cima, no 312, por exemplo, da prisão preventiva, né? Ou da conversão do 310, da conversão do flagrante em preventiva. Na verdade, quando nós falamos do novo 315, nós estamos nos referindo a uma nova teoria da decisão judicial, que vai espalhar os seus conceitos por todo o processo e, nesse sentido, também vai influenciar, de alguma maneira, a sentença penal condenatória. Obviamente que quando nós falamos de sentença, nós falamos dos requisitos da sentença que nós vamos estudar, né? Relatório, fundamentação, dispositivo e, eventualmente, a dosimetria numa hipótese de sentença condenatória. Quando nós falamos disso, você vai dizer, nem precisava do 315. Por quê? Porque quando nós falamos de fundamentação de uma sentença penal condenatória, é natural que aquelas disposições do 315 sejam absolutamente atendidas. É verdade. Se você observar o 315, basicamente quando a lei diz, pode colocar na tela para mim, quando a lei fala do 315, o que eu quero mostrar especialmente para vocês é o parágrafo 2º. Porque vejam só, este parágrafo 2º, de alguma maneira, ele influencia todas as decisões produzidas no processo penal, inclusive a sentença penal condenatória. Então, vejam só, que não se considera fundamentado, ou seja, você tem uma falha de fundamentação, e obviamente que esta falha de fundamentação, considerando que a sentença, um dos seus requisitos é justamente
a fundamentação, esta falha de fundamentação pode conduzir a uma nulidade da sentença, sem nenhuma dúvida. Então, quando nós falamos deste rol do parágrafo 2º do 315, do novo 315, é preciso você estar atento que um dos requisitos da sentença é justamente a fundamentação. E, obviamente, se eu preciso fundamentar a sentença, eu preciso dar uma decisão que não contraria o 315, e, especialmente, eu não posso considerar como uma fundamentação válida e adequada se alguma das hipóteses do 315 se encaixar no ato judicial que eu estou analisando. Então, utilização de conceitos jurídicos indeterminados, não explica o motivo concreto, né, daquele conceito incidir ao caso. Eu faço pura ou simples paráfrase de ato normativo, mas não explico a relação daquele ato normativo com a causa que eu estou decidindo. Eu invoco motivos que justificariam qualquer decisão, ou seja, eu tenho uma sentença, né, e como nós estamos falando aqui de sentença, vamos imaginar que eu tenho uma sentença genérica, né? Genérica, que se aplicaria a qualquer caso. Eu pego uma fundamentação de sentença, né, copio e colo, e ela se aplica para tudo. Por quê? Porque eu não enfrento efetivamente o caso concreto que eu estou julgando. E aí, veja, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo, capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. E essa é uma questão importante, porque no processo penal, todos os argumentos da defesa devem ser enfrentados. O juiz não pode deixar de enfrentar um argumento da defesa, né? Todos os argumentos defensivos, todos os fundamentos da defesa, os pilares defensivos, devem ser enfrentados pelo juiz para que, em hipótese de condenação, ele os afaste, né? Então, é preciso enfrentar todos os argumentos. Eu não posso me limitar a invocar um precedente ou enunciado, né, dos nossos tribunais superiores, especialmente as súmulas, sem o quê? Indicar como que aquele enunciado, que aquela súmula se adere ao caso que está em julgamento. E eu não posso também deixar de seguir um enunciado de súmula, de jurisprudência ou precedente invocado pelas partes, e veja, sem demonstrar a distinção. Então vejam só, vem para cá. Quando nós falamos do novo 315, parágrafo 2º, não tenham dúvida que ele reflete tudo aquilo que eu já iria contar para você, que eu já iria falar com você quando eu fosse falar da fundamentação da sentença. Porque isso é uma realidade que agora deve ser observada pelos juízes. Me chama a atenção, e aqui, né, a gente pode abrir um parênteses, nós estamos num curso de pós-graduação e o objetivo aqui realmente é trazer uma visão crítica, né, do nosso sistema, do nosso ordenamento, e é isso que você deseja de mim, é isso que você espera de mim aqui como seu professor numa pós-graduação, e eu vou trazer uma questão que me chama muita atenção. Porque o último aí, inciso do 315, parágrafo 2º, ele fala expressamente deixar de seguir enunciado, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. A melhor interpretação dessa disposição, a meu sentir, só pode ser uma. E qual é? Eu devo interpretar, pode colocar na tela para mim de novo? Aqui pegou um pouquinho da logo aí do Supremo, mas não tem problema, dá para você observar. Ele fala assim, o juiz, e eu te pergunto, o juiz ele é obrigado a acolher o enunciado da súmula, jurisprudência ou um precedente invocado pelas partes? A resposta é não, ele não é. Salvo, exceto o quê? As súmulas vinculantes, ok? Exceto súmula vinculante. E, obviamente, que se ele enfrenta uma jurisprudência consolidada, ele pode dar aso aí, né, à reclamação, enfim, né? Você tem as hipóteses também dos IRDRs, né, questões definidas nos tribunais, né, questões repetitivas decididas pelos tribunais, tudo bem. Mas, em regra, o juiz pode, na sua decisão, enfrentar a súmula, enfrentar a jurisprudência, enfrentar o precedente e, para tanto, para decidir contrário a esse entendimento, ele precisa, e aí a lei foi bem, ele precisa o quê? Demonstrar a existência de uma distinção.
em relação ao caso concreto que ele está enfrentando. Tudo bem. Mas a lei acrescenta um negócio interessante para mim, que é esse pedacinho aqui, está um pouquinho misturado, mas está aí, ó, superação do entendimento. O que significa superação do entendimento? E aí que eu quero conversar com vocês. Olha só. Quando eu falo superação do entendimento aqui, eu acho que a melhor interpretação seria no sentido de que o juiz pode decidir contrariamente à jurisprudência, contrariamente à súmula, ele pode, mas ele precisa demonstrar que aquele entendimento da súmula restou superado. Superado como? Essa é a grande questão. Porque não significa, a meu sentir, e não pode significar superado em relação ao próprio tribunal que editou o entendimento. Porque isso seria óbvio. Olha, esse entendimento simulado aí já foi superado pelo tribunal, ele só ainda não revisou a súmula, ele só ainda não revogou a súmula, mas já há N jurisprudências posteriores que mudaram o entendimento. Beleza, isso é tranquilo. O que me preocupa é o STJ tem uma súmula. A súmula do STJ não é vinculante. O juiz não é obrigado a segui-la. O juiz não é obrigado a segui-la. E ele pode argumentar que não vai adotar a súmula, o entendimento simulado pelo STJ. Claro, ele vai dar aso para recurso? Óbvio que vai. Mas ele pode, isso faz parte da atividade judicante. Ele pode enfrentar, só que aí ele precisa demonstrar em que medida aquele entendimento deve ser superado. Se ele assim o faz, não há que se admitir que aquela decisão não é fundamentada. Você não pode aplicar o 315, parágrafo 2º, para dizer que a decisão não é fundamentada porque não é devidamente ou adequadamente fundamentada, porque ele não enfrentou, ou melhor, porque ele decidiu de forma contrária à súmula. Então essa é uma questão que eu queria trazer para vocês, é uma questão que a gente não sabe como é que os tribunais vão enfrentar ainda, né? É uma questão muito nova, muito recente. Nós vamos ter que esperar como é que as coisas vão acontecer. Mas eu já adianto que existem várias súmulas do STJ que, em muitas vezes, são de fato, enfrentadas e decididas de forma contrária, né? Quem nunca ouviu falar aqui numa prescrição virtual? São N decisões reconhecendo a prescrição antecipada. E aí essa sentença vai passar a ser o quê? Nula? Porque não obedeceu à súmula? Acredito que não. Mas agora o juiz vai precisar, enfrentando o tema, vai precisar justificar por que ele não está adotando o entendimento simulado, né? Ele vai ter que explicar esses motivos. Pois bem, a gente falou aqui da fundamentação, mas vamos organizar isso, né? Vamos organizar. Olha, quando eu vou dar uma sentença, eu preciso, se você observar os artigos 3, o artigo 381 e os seus incisos do CPP, você vai encontrar os requisitos da sentença. E o primeiro deles, né, previsto aí nos incisos 1 e 2, se refere ao relatório. Toda sentença penal deve ter um relatório. O que significa o relatório? O relatório é a oportunidade, é o momento em que o juiz mostra para as partes, revela para as partes que ele conhece o processo que está sob julgamento, que ele conhece, que ele compreende o que está sendo julgado. O relatório é onde o juiz qualifica as partes, as identifica e faz um resumo de tudo o que de mais importante aconteceu no curso do processo. Então é no relatório que o juiz vai descrever quem são as partes envolvidas, né? Normalmente o Ministério Público, né? Ou o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, o Ministério Público do Estado de São Paulo, o Ministério Público do Estado, né, de Pernambuco, apresentou denúncia contra fulano de tal, argumentando o quê? E aí você vai qualificar, evidentemente. E óbvio que no relatório, se houve algum incidente processual importante, você também vai relatar. Você vai relatar se houve prisão em flagrante ou não, né? Você vai relatar se as partes arrolaram testemunhas, se essas testemunhas foram ouvidas, se o interrogatório foi realizado e quando, né? Se eventualmente houve alguma questão ali suscitada sobre suspeição, impedimento do magistrado, incompetência do juízo, enfim, todas essas questões serão trazidas no relatório. Coisa julgada, litispendência, enfim, né? Qualquer causa extintiva
da punibilidade do agente, né? A morte do agente, enfim, tudo que aconteceu ali no processo, o juiz vai trazer, vai relatar, vai descrever no relatório. Ao fazê-lo, fica muito claro a demonstração de que o juiz teve acesso aos autos e de que o juiz leu o processo e compreende o que ocorreu durante todo o trâmite processual. Quando ele faz o relatório, é ali que às vezes o juiz identifica o quê? Um problema. Fala, eu tenho um problema aqui. Eu tenho uma citação inválida. Ué, peraí, esqueceram no interrogatório. Não se realizou o interrogatório de um dos acusados. É fazendo o relatório que o juiz encontra esses problemas. E ao encontrar esses problemas, o que ele faz? Baixa os autos em diligência para resolver o problema. Ele não pode sentenciar quando ele encontra um obstáculo intransponível à prolação da sentença. Então, em razão disso, ele deve baixar os autos em diligência para que o problema seja resolvido, né? Para que a questão seja resolvida. Obviamente que se você observar o artigo 564, inciso 4º do CPP, você vai ter a dimensão de que uma sentença penal sem relatório é uma sentença nula. Uma sentença penal sem relatório é uma sentença nula. Perfeito? A fundamentação fica por conta do disposto no artigo 381, incisos 3 e 4, também do CPP. E na fundamentação, veja, obviamente que a origem desse dispositivo está na nossa Constituição, né? No artigo 93, inciso 9 da nossa Constituição, que vai dizer que toda decisão do Poder Judiciário é fundamentada, deve ser fundamentada. Então, na fundamentação, é a oportunidade, é o momento em que o julgador externa as razões de decidir. É ali que ele entrega para a parte as razões pelas quais ele decidiu desta ou daquela forma. É ali, na fundamentação, que o juiz terá a oportunidade de enfrentar questões preliminares suscitadas, questões prejudiciais suscitadas, como, por exemplo, a prescrição. É ali que ele vai enfrentar matérias reconhecíveis de ofício. É ali na fundamentação que ele vai enfrentar, por exemplo, um cerceamento de defesa, uma nulidade de prova. Tudo vai acontecer ali, na fundamentação da sentença penal. Perfeito? Assim que ele enfrenta essas questões que são prejudiciais à análise do mérito ou que são preliminares à análise do mérito, enfrentadas essas questões e resolvido tudo isso, ele passa ao mérito da decisão e ali no mérito ele vai analisar basicamente a autoria, materialidade de uma conduta típica, ilícita e culpável. Perfeito? E aí, eu chamo a atenção pelo seguinte. É muito comum as pessoas terem dificuldade com a sentença penal. Nessa parte, não há motivo. Talvez na dosimetria haja ali alguma dificuldade, mas aqui não. Aqui não. Sabe por quê? Eu falo isso com todo mundo. A sentença penal tem script. A sentença penal tem roteiro. Não tem como você escapar dele. Toda sentença penal segue o mesmo roteiro. Professor, mas não é possível, já sentenças muito... Todas seguem o mesmo roteiro. Tem processos mais complexos, outros menos complexos. Mas a sentença penal segue um roteiro, um script. Sabe por quê? Porque vejam o seguinte. Quando eu vou para a fundamentação de uma sentença penal, obviamente, questões preliminares e prejudiciais, né, relativas aí à nulidade, né, à prescrição, né, a um cerceamento de defesa, à violação de um devido processo legal, a uma prova ilicitamente produzida, tudo isso vai ser analisado antes do mérito. E de fato, aí, como em qualquer sentença, né, seja da área civil também, como qualquer sentença, óbvio que você precisa analisar na fundamentação, antes de adentrar ao mérito, essas questões suscitadas, né? Questões preliminares, impedimento, suspeição de juiz, enfim, você vai enfrentar, tudo bem. Mas depois que você enfrenta essas questões preliminares, na ordem, preliminares, prejudiciais da análise do mérito, ou seja, você vence as questões preliminares que estão ligadas basicamente à questão processual,
né, de produção de uma prova, você vence as questões preliminares, você adentra nas questões prejudiciais, basicamente relacionadas à hipótese de extinção da punibilidade do agente, porque prejudicam a entrada ao mérito, e vencidas essas questões, no mérito, você tem uma ordem para seguir. E não há dúvida, primeiro você precisa identificar se o fato ocorreu, materialidade. O fato que você está me dizendo, aí, Ministério Público, ocorreu? Sim, o fato ocorreu. Como que você verificou isso? Olha, eu estou verificando aqui pelo boletim de ocorrência, pelo documento tal, pela prova pericial tal, né? Pelo termo de restituição da coisa à vítima, pelo termo de apreensão, né? Pelo laudo de eficiência da arma de fogo que foi apreendida. Enfim, eu estou verificando ali que o fato narrado na denúncia ocorreu. Vencido isso, a pergunta é lógica. Quem o fez? E aí eu vou enfrentar o quê? Quem é o autor? Quem é o autor? E aí eu vou dizer, olha, o autor é o réu? É o réu. Por quê? Olha, aqui as testemunhas confirmaram, reconheceram o réu, confirmaram que ele é o autor da conduta criminosa, as testemunhas não tiveram nenhuma dúvida com relação ao réu, inclusive o conheciam antes do fato. O próprio réu, ouvido em audiência, confessou a prática do delito. Enfim, autoria. Então eu já sei que o fato ocorreu e eu já sei quem é. E eu argumentei isso tudo, está na minha fundamentação. Se eu sei que o fato ocorreu, eu sei quem fez, a próxima pergunta é, isso que ele fez é crime? Tipicidade. É crime. Qual crime? Qual crime? Me conta. Aí eu vou lá, olha, o crime é do artigo 157. Mas não é só o artigo 157, não é só o roubo comum, simples. É um roubo qualificado pelo uso da arma, majorado pelo concurso de pessoas, enfim, né? Ou qualificado pelo resultado morte, eu estou diante de um latrocínio. Então, indico a tipicidade. O fato aconteceu, eu sei quem praticou e eu sei que aquele fato praticado por ele configura uma conduta criminosa prevista na nossa legislação. Está previsto como fato típico no artigo tal do nosso Código Penal ou da lei tal. Beleza. Feito isso, eu tenho uma certeza. Se não houver alguma excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ele será fatalmente condenado. Perceberam? E aí, o meu próximo questionamento é: existe alguma causa que exclua a ilicitude da conduta? Ah, existe, ele agiu em estrito cumprimento do dever legal, ele agiu em legítima defesa. Ótimo, se existe algum fato, eu reconheço. Se eu não o reconheço, eu faço o outro questionamento. Tudo bem, eu já sei que a conduta é típica e é ilícita. Mas o agente é culpável? Se eu disser que o agente é culpável, sem nenhuma dúvida, ele será condenado. Mas eu posso estar diante de uma excludente de culpabilidade do agente. Por exemplo, uma doença mental provada por laudo pericial. E aí ele será absolvido, claro, uma absolvição imprópria, mas vai acontecer. Mas veja que todo o processo penal em relação a cada réu, este caminho será seguido. Este caminho será observado. Então, quanto a isso, não há nenhum segredo. Dito isso, obviamente, quando eu falo da fundamentação da sentença, é na fundamentação que eu vou resolver questões atinentes aos artigos 383 e 384 do CPP. Então, retomando aí com o estudo da fundamentação da sentença penal, percebam o seguinte, então na fundamentação eu vou enfrentar todas as teses, inclusive as teses trazidas pelo réu em seu interrogatório, na sua defesa pessoal, aquilo que o réu traz no interrogatório deve ser enfrentado pelo juiz, se eventualmente houver uma distinção entre a defesa técnica e o que ele diz no interrogatório, ele acrescenta elementos de defesa em seu interrogatório, o juiz deve, de fato, enfrentar estes elementos. Mas me chama a atenção também a análise das disposições dos artigos 383 e 384 do CPP, que vão tratar
que vão tratar da emendatio libelli e da mutatio libelli. São aspectos que serão, de fato, enfrentados pelo julgador. E aí, eu queria, basicamente, não é o meu objetivo aqui, a gente enfrentar com profundidade os temas relacionados ao processo penal. Mas eu queria enfrentar com vocês aqui uma distinção básica e fundamental do que significa, né, dos conceitos, dos institutos mutatio libelli e emendatio libelli, dos artigos 384 e 383 do CPP, respectivamente. Perfeito? Vão para a tela comigo? Olha só, presta atenção numa coisa. Aqui eu tenho a denúncia. A denúncia. Ou seja, a inicial acusatória, tá? De modo geral. Vou usar a denúncia aqui. Eu tenho a denúncia e essa denúncia relata para mim uma série de fatos. Então, a denúncia traz para mim uma série de fatos. E são estes fatos que serão enfrentados pelo juiz na sentença. Perfeito? Então, são estes fatos que serão enfrentados pelo juiz na sentença. O que acontece? A sentença, ela tem que refletir exatamente o enfrentamento daquilo que foi narrado pela denúncia. Interessa para a sentença, interessa para a apreciação do julgador os fatos narrados. Pouco importando qual a capitulação jurídica indicada, vou colocar aqui, do MP. Esta capitulação jurídica não precisa ser enfrentada na sentença. Pode acontecer de os fatos narrados indicarem para o Ministério Público o crime A. Por exemplo, um roubo. No entanto, quando o juiz analisa estes fatos de acordo com a prova que foi produzida, ele identifica que estes fatos, na verdade, indicam a prática do crime B e não do crime A. Por exemplo, um furto. O réu se defende dos fatos. O réu não se defende da capitulação jurídica. Então, se entre o fato narrado e a sentença nada de novo aconteceu, significa dizer que a defesa do réu foi plena, foi perfeita. Por quê? Porque ele teve a oportunidade de enfrentar aqueles fatos. Se o juiz reconhece uma capitulação jurídica diversa, diferente, o que ele faz é aplicar o 383 do CPP. O que ele faz é aplicar o 383 do CPP. Nada mais do que isso. O que o juiz faz ao reconhecer uma capitulação jurídica diversa daquela narrada pelo Ministério Público significa simplesmente enfrentar os fatos que já foram narrados na inicial acusatória. Então diz o 383, o juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou na queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha que aplicar uma pena mais grave. Vamos imaginar o contrário. O Ministério Público narra o seguinte fato. Ele narra na denúncia, está aqui.
uma subtração com uma agressão física. E ao final ele entende que esta conduta seria um furto, já que a agressão física foi leve. O juiz, ao enfrentar o tema, entende, fala, não, peraí, eu não reconheço, ou melhor, analisando o fato narrado, eu verifico que se houve agressão física, a hipótese é de roubo e não de furto. Portanto, a condenação será pelo roubo. O que o juiz está fazendo? Ele está dando uma capitulação jurídica, uma definição jurídica diferente da capitulação entregue pelo Ministério Público, mas sem, de maneira alguma, alterar os fatos que lhe foram narrados. Isso faz com que, obviamente, se mantenha perfeita a defesa, porque a defesa enfrentou estes fatos. E se ela enfrentou estes fatos, não há nenhum problema que se aplique o 383. A grande questão é quando a defesa não tem a oportunidade de enfrentar aqueles fatos. Este é o problema. Então, quando a defesa se vê surpreendida por um fato novo, eu não posso falar em ampla defesa e em contraditório, porque a defesa se defende daquilo que foi narrado na denúncia. Se algo novo acontece, o juiz precisa reabrir a possibilidade de enfrentamento destes fatos. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, olha só, vamos apagar isso tudo aqui. Quando eu falo de exercício do direito de defesa no processo penal, a defesa tem que ter a oportunidade, a possibilidade de enfrentar tudo que lhe possa prejudicar. Ela tem que ter a possibilidade de influenciar a decisão judicial. Então, vejam só, o Ministério Público narra na denúncia um fato. Este fato narrado pelo Ministério Público indica, segundo o Ministério Público, a prática de um furto. O que narra o Ministério Público? Ele narra uma subtração, aproveitando-se da... Ou não, vou colocar assim, ó, uma subtração mediante destreza. Então, ele narra um furto qualificado e pede a condenação por este furto qualificado, certo? No entanto, entre a denúncia e a prolação da sentença, durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima e testemunhas relatam grave ameaça com uso de uma faca. Ora, se na instrução, na produção de provas relacionadas ao processo, surge um fato novo, o juiz não pode sentenciar. Por quê? Porque a sentença violaria o direito de defesa. E aí você vai encontrar o que diz o 384. Vejam só, encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação. Este fato é um fato que? É um fato novo.
É um fato novo. Então, quando isso acontece, quando eu tenho um fato novo não descrito na denúncia, eu preciso usar o 384 do CPP. Então, o que ele diz? Né? Não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou a queixa no prazo de 5 dias, se, em virtude desta, houver sido instaurado o processo crime de ação pública, reduzindo a termo o aditamento quando feito oralmente. Quando o 384 fala que o Ministério Público tem que aditar, o que ele está dizendo? Ó, promotor, pega este fato novo aqui e joga para dentro da denúncia. Adite. Você precisa aditar a denúncia. Ao aditar a denúncia, o juiz vai fazer o quê? Reabrir a oportunidade de defesa. Reabrir a oportunidade de defesa, porque após o aditamento, na forma aí do parágrafo 2º, vai se ouvir o quê? A defesa. Feito o aditamento, o próximo passo, né, é a defesa sobre ele se manifestar. Então, isso preserva o direito de defesa, isso preserva o contraditório. Se for necessário, o juiz pode, inclusive, marcar o quê? Nova AIJ e ouvir testemunhas arroladas pelas partes, para só então, depois desta reabertura, né, da instrução, poder decidir. Perfeito? Então compreendam aí a diferença do 383 para o 384, que certamente são elementos fundamentais numa sentença condenatória, tá certo? E que podem e acontecem até com razoável frequência. Tudo bem? Bom, vamos lá, vamos seguindo. Então, feito aí este aditamento, né? O processo vai prosseguir com a defesa, com nova instrução, se for o caso, e aí sim o juiz pode sentenciar. Pois bem, outra questão relacionada aí à fundamentação ainda, que eu queria comentar, é o fato de que é na fundamentação que o juiz deve enfrentar questões relacionadas a causas de aumento de pena ou diminuição de pena, questões relacionadas a agravantes e atenuantes. Então ali na fundamentação, o juiz deve entender, né, deve reconhecer a existência ou não de uma agravante ou atenuante, mas não indica o quanto que ele vai aumentar ou diminuir. Não há essa necessidade. Ele simplesmente indica a existência da agravante. O quanto que ele vai aumentar ou diminuir a pena, né, em razão da agravante ou da atenuante, ele o faz na dosimetria, já que o legislador não indicou qual o percentual ou fração que ele deve utilizar. Então ele só reconhece. Na dosimetria ele resolve qual fração ele vai usar, qual percentual, né, de aumento ou diminuição ele vai usar. Com relação às causas de aumento ou de diminuição, né, majorantes e minorantes, aí o juiz deve também reconhecê-las, né, reconhecê-las com base, óbvio, em elementos produzidos nos autos, em provas produzidas nos autos, vai reconhecer e aí ele precisa indicar, dentre o intervalo de fração previsto na lei, qual ele vai utilizar e por quê. Porque ali é o local, né? É na fundamentação o local adequado para ele explicar por que ele vai usar esta ou aquela fração. Por exemplo, um crime intentado, redução de 1/3 a 2/3, e ele resolveu que vai usar metade. Por quê? Ele precisa explicar. Não, eu vou usar 1/3. Por quê? Não, eu vou usar 2/3. Por quê? É isso que o juiz precisa explicar na fundamentação com relação a majorantes e minorantes, tá certo? E também, se houver algum efeito não automático da condenação, na fundamentação ele explica por que ele está aplicando aquele efeito. Nós vamos ver, né, que os artigos 91, 92 indicam efeitos da condenação. O 91, efeitos automáticos da condenação, então não precisa fundamentar, mas o 92 o juiz precisa fundamentar. Então, se ele vai reconhecer um efeito não automático, ele precisa, na fundamentação, explicar por que ele está aplicando, né, aquele efeito da condenação, artigo 92. Tá bom? Assim também me parece ser a hipótese do artigo 91A, inserido pelo pacote anticrime, mas isso a gente deixa para falar mais lá na frente, quando a gente for falar dos efeitos da condenação. Tá bem? Bom,
Aí, ao final, né, definida a condenação, você vai, né, o juiz vai para o dispositivo, artigo 381, inciso 5 do CPP, lá no dispositivo é que vai ter, né, é que ele vai trazer qual o resultado do processo, né, ele vai trazer a conclusão do seu raciocínio e vai dizer se o sujeito está condenado, se o sujeito está absolvido, enfim. É interessante perceber também que a doutrina costuma chamar de sentença suicida aquela em que o dispositivo não se revela como uma consequência lógica e natural da fundamentação. Ou seja, eu tenho uma fundamentação num sentido e o dispositivo me surpreende com uma decisão diferente daquilo que se esperava na fundamentação, né? Então eu fundamento tudo por uma absolvição e ao final no dispositivo eu condeno, né? Não faz sentido, essa sentença seria suicida, né? Essa sentença seria suicida, ela se mata, né, no dispositivo, ela se mata no próprio dispositivo, tá bom? Enfim, é no dispositivo que o juiz julga procedente ou improcedente a denúncia do Ministério Público. Então ele julga improcedente ou procedente e, se julgar procedente, ele define a condenação, indicando, inclusive, qual a capitulação, né, legal, qual a capitulação penal, qual o tipo penal em que está inserido, né, o agente, tá bem? E, por fim, né, a gente tem aí no 381, inciso 6, a chamada autenticação da sentença, nada mais é do que a data e assinatura, né, do juiz, que autentica aquele documento e o torna, de fato, uma sentença judicial, ok? Que o torna, de fato, uma sentença judicial. Pois bem, feito isso, se houve a condenação, o juiz deve passar, então, à dosimetria da pena. E aqui eu faço uma ressalva. Existem alguns estados da federação, são a minoria, salvo engano, podem me corrigir se eu estiver enganado, salvo engano, em São Paulo e em Santa Catarina, é comum que a dosimetria da pena aconteça dentro da fundamentação. Então, no final da fundamentação, a última coisa é o quê? A dosimetria da pena, o juiz faz a dosimetria na fundamentação e lá no dispositivo, o dispositivo já vai trazer também toda a condenação, com a pena e com suas regime prisional, enfim, se foi substituído ou não, vai estar tudo no dispositivo. Mas a fundamentação do quanto de pena viria também na fundamentação. Na verdade, a maioria dos demais tribunais do país, pelo menos que me conste, admitem uma organização diferente, ou seja, primeiro eu faço o dispositivo e defino a condenação, e depois eu passo à dosimetria da pena. E é a lógica que eu estou seguindo aqui, tá? É a lógica que eu estou seguindo aqui. De fato, só muda a ordem, a organização da sentença, né? Mas com relação aos fundamentos, nada de muito diferente, tá bom? Com relação à dosimetria, eu queria alertá-los para o seguinte. Na dosimetria da pena, nós temos que lembrar aí do artigo 5º da Constituição, artigo 5º, inciso 46 da Constituição, que vai tratar daquela ideia, daquela noção de individualização da pena, ok? E quando nós falamos de individualização da pena, isso significa, na dosimetria, dizer que para cada indivíduo, para cada réu, eu tenho que fazer uma dosimetria. Ou seja, eu preciso aplicar a pena daquele réu. Eu não posso fazer uma aplicação de pena de forma genérica, geral, para todos os envolvidos na prática criminosa, para todos os que foram condenados. Eu preciso, então, fazer uma dosimetria isolada, né? Isolada para cada autor de crime. E mais do que isso, para cada crime praticado. Então, decorrência do princípio da individualização da pena, dentre uma das suas decorrências, né, dentre uma das suas consequências, está o fato de que o juiz deve fazer a dosimetria individualizada, isolada, para cada autor de crime e para cada crime, né? Então, se eu tenho um réu condenado por 3 crimes, eu terei 3 dosimetrias. Evidentemente que pode ser que você
em algumas partes você possa fazer uma análise comum, conjunta. Pode ser, mas isso precisa estar justificado e por que você está fazendo. Pode ser, por exemplo, que na primeira fase as circunstâncias judiciais do artigo 59 sejam comuns a todos os crimes, especialmente se você estiver falando de um concurso formal, né? Uma única conduta realizada, né? E que gera mais de um crime, pode ser que seja possível, especialmente na primeira fase. Mas normalmente o ideal é que se faça uma dosimetria para cada conduta criminosa. Tudo bem? Em relação àquele réu. Com relação à dosimetria de pena, eu já adiantei, o artigo 68 do Código Penal, ele estabelece um critério chamado de critério trifásico para a aplicação da pena para a dosimetria. Então, o artigo 68 do Código Penal é claro, no sentido de que o juiz deve fixar a pena base com análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, deve fixar uma pena intermediária, alguns chamam de provisória, com a análise de agravantes e atenuantes, e deve, ao final, fixar na terceira fase da dosimetria a pena definitiva, com a análise das causas de aumento e de diminuição de pena. Basicamente é esse o comando do artigo 68 do Código Penal e que deve ser sempre observado, ok? Bom, então na pena base, você vai analisar basicamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. E aí, na análise desse 59, nós temos muitas questões, muita coisa envolvendo o 59. Tá? Muita coisa envolvendo o 59 que nós vamos trabalhar detalhadamente nos próximos blocos. Mas antes, eu queria te dizer o seguinte, a dosimetria também tem uma ordem, ela também tem uma lógica. Então eu começo obedecendo o comando do 68, fazendo o quê? Fixando pena base, ou seja, análise das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Em seguida, eu analiso agravantes e atenuantes na segunda fase, fixo a pena intermediária ou provisória. Num terceiro momento, eu faço a fixação da pena definitiva, do quanto de pena definitiva, aplicando ali majorantes e minorantes, se presentes, é claro, assim como agravantes e atenuantes, claro, se presentes, mas ali eu defino num terceiro momento, na terceira fase, a pena definitiva. Feito isso, veja, na aplicação da pena, primeira regra, você ignora frações de dia, que são as horas, e ignora frações de dinheiro, que são centavos. Então, na pena de multa, ela é redonda. Você ignora a fração de real, que são centavos. Ignora, arredonda para baixo. Na pena privativa de liberdade, você também pode chegar até uma pena de tantos anos, tantos meses, tantos dias, mas não existe pena em horas. Também se der ali fração de dia, você ignora aquela fração de dia. Isso é uma primeira regrinha. O arbitramento da pena de multa também deve observar a fixação da pena de multa vai observar o critério trifásico, deve ser proporcional à pena privativa de liberdade e o valor da multa, você vai observar o artigo 49, parágrafo 1º do Código Penal e você vai estabelecer esse valor do dia multa com base aí no salário mínimo vigente, a partir de 1/30 do salário mínimo vigente até 5 vezes esse salário. Fixada então ali a pena de privativa de liberdade, fixada a pena de multa, no próximo passo, o juiz precisa o quê? Fixar o regime prisional com base no artigo 33 do Código Penal. Tá? 33, parágrafo 2º, o juiz fixa qual o regime prisional. Fechado, semiaberto ou aberto, com base, basicamente, em 3 critérios. Quantidade de pena, reincidência ou não, e análise, ou o fato das circunstâncias judiciais serem ou não favoráveis ao acusado. Ele fixa o regime prisional. Tudo isso nós vamos estudar detalhadamente, tá? Só estou te organizando aí, te mostrando como é que é a organização dessa dosimetria. Então, fixei regime prisional, artigo 33. Depois que eu fixo o regime prisional, eu já tenho pena e regime prisional. Eu vou verificar a viabilidade de substituição desta pena.
E tem que ser nessa ordem. Eu preciso fixar regime prisional antes de substituir. Porque se eventualmente, em grau de recurso, aquela substituição for decotada, eu já tenho pena e regime decidido. Perfeito? Então, fixo a pena, regime prisional e, em seguida, vou analisar a possibilidade, a viabilidade de aplicação do artigo 44 do Código Penal para definir se a pena vai ser ou não substituída por uma pena restritiva de direito. Uma substituição da PPL, pena privativa de liberdade, por uma pena restritiva de direito. Feito isso, né, definida esta questão, eu preciso enfrentar se ele tem direito ao disposto no artigo 77, ou seja, a suspensão condicional da pena, o sursi, que previsto no artigo 77. Se, eventualmente, eu não fiz a substituição no 44 porque ele não tinha direito, eu faço a análise da viabilidade ou não do sursi. Se eu já houve a substituição, eu apenas menciono na sentença que, como houve a substituição, incabível o sursi. Beleza. Defini isso, eu passo para o próximo passo. Então, eu já tenho pena, já analisei, já defini o regime prisional, já analisei se cabe PRD, já analisei se cabe sursi, e agora eu preciso verificar se o réu pode ou não recorrer em liberdade. E é a próxima análise. Eu verifico se o réu pode ou não recorrer em liberdade. E aí eu defino na fórmula do 387, parágrafo único, né, com base no 312, né, que define a prisão preventiva, se estão ou não presentes os requisitos da prisão preventiva e se o réu tem ou não direito de recorrer em liberdade. Em seguida, eu reconheço ou não os efeitos da sentença condenatória, os efeitos da condenação, artigos 91 e 92 do Código Penal, se for o caso. E aí, também, em seguida, mando expedir a guia de execução provisória da pena. Se, eventualmente, eu decretar a prisão do sujeito, eu preciso mandar expedir a guia de execução provisória, porque ele vai estar preso e ele precisa ter a sua execução de pena acompanhada pelo juízo da execução, então eu preciso mandar expedir aquela guia de execução provisória da pena. Feito isso, a ordem básica, né, com o trânsito em julgado, manda comunicar o cartório eleitoral da condenação, porque os direitos políticos ficam suspensos, manda comunicar o órgão de identificação do Estado, geralmente, né, no âmbito da Secretaria de Segurança Pública, em que aquela condenação será registrada e passará a integrar a FAQ do indivíduo, né, a Folha de Antecedentes Criminais, vai passar a estar no registro da Polícia e da Secretaria de Segurança Pública o registro da condenação. Eu mando comunicar, aliás, também inserir a condenação nos sistemas da Justiça, né, para que aquela condenação também surja na certidão de antecedentes criminais que eu extraio, né, no Poder Judiciário, da Justiça. Então eu mando também fazer essa inserção, né, a gente costuma falar assim, você manda inserir o nome do réu no rol dos culpados. Obviamente, depois disso, a definição, né, a condenação em custas processuais, que vai acontecer se ele estiver amparado por advogado particular, se não, né, pelo menos as leis estaduais costumam garantir a isenção para aqueles que são amparados pela Defensoria Pública, né, e também seria algo absolutamente natural que alguém amparado pela Defensoria Pública não tivesse que pagar custas processuais, evidentemente. E aí, aquela frase célebre do final, né, publique-se, registre-se, intime-se e cumpra-se, né, o PRIC ali do final da sentença e assinatura, né, data e assinatura, né, a autenticação. Beleza?